um livro um pouquinho difícil de achar, mas ela guarda os irmãos encontrarem. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, espera mesmo no chão. Será que tem esse livro na Bíblia mesmo? Amém? Nos encontraram? Vamos lá então. Capítulo 1, versículo 3. Amém. Calma, irmão. Amém. Eu já não posso dizer para olhar no telão que não tem, então eu vou aguardar. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus. Alguém que tem a Bíblia também, se puder encostar no Betinha, que eu acho que a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Amém? Glória. Amém. Pronto. Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e eu os cumprireis. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos, e o teu povo, que resgatastes, com as tuas grandes forças, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lemos aqui agora a sua palavra. Eu te peço neste momento que, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa, papai, transmitir a sua palavra aos nossos corações. Visita as nossas vidas, nos fortalece, nos capacita, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, fala conosco. Eu creio que o Senhor não vai nos despedir com as mãos vazias. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que os irmãos possam se sentar. Nós olhamos aqui, meus irmãos, a história de um homem, conhecida por muitos, um livro muitas vezes não lido por muitos de nós, mas que trazem valiosos ensinamentos. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre uma palavrinha bastante conhecida, mas muitas vezes por muito meio que obscurecida, nebulosa. E que palavra é essa? Essa palavra é propósito. Essa noite eu gostaria de falar sobre propósito. Todos nós nascemos para um propósito. Você poderia repetir isso? Repita comigo assim, ó. Eu nasci para um propósito. Agora pergunte para você mesmo e para Deus: qual é esse propósito? Antes mesmo
que nós nascêssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Ele disse para Jeremias que no ventre da sua mãe eu te separei para um propósito, ser levantado como um profeta entre as nações. Nós estamos nessa terra com um único objetivo: cumprir o propósito de Deus estabelecido para a nossa vida. E o mais lindo que ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia. Diz o salmista que antes que todos os nossos dias existissem, ele já conhecia todos. Ele nos escolheu e elegeu, diz Paulo, antes da fundação do mundo. Glória! E todos nós temos um propósito nessa terra. Eu lhe pergunto nessa noite, o que você está esperando para cumprir este propósito? Para buscar em oração e descobrir aquilo pelo qual o Senhor chamou você. Muitos foram chamados para evangelizar, pregar, dar um testemunho, como o presbítero Wilson disse, interceder por pessoas. É verdade. Mas cada um de nós tem um chamado, nem que seja colocar um copo de água na igreja. E eu colocar um copo de água na igreja de forma alguma. Diz a palavra aqui que aquele que oferece um copo de água para um servo do Senhor, ele recebe o mesmo galardão. Então é muito profundo, meus irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem que apontar para o propósito que nós fomos chamados. E a história que nós lemos fala de um homem que era um copeiro. Olha que interessante. Um copeiro que porém se transformou em um governador. Glória! Ou seja, alguém que simplesmente era um copeiro, mas que agora ele governa, ele lidera. Mas tudo isso começou ao inverso do que nós imaginamos, porque ele só se tornou um governador de um copeiro quando ele manifestou o seu amor por uma cidade, pelos seus irmãos, pelo seu próximo, e ele trocou ali a sua posição no palácio por uma cidade em ruínas, uma cidade destruída, um lugar onde ninguém queria estar, diferente do lugar que ele estava. Mas ele trocou tudo isso porque ele se compadeceu do seu próximo. E essa história ela começa muito antes. Por quê? O povo de Israel, ele endureceu o seu coração, eles foram ante outros deuses, eles se esqueceram do Deus de Israel, o Deus que os libertou do Egito. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos esquecemos de quem nos libertou, da onde nós viemos, o que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia. E aí Deus vai permitir que aquele povo, a nação de Israel, eles ali sejam levados cativos. E ali vem Nabucodonosor, já profetizado por Jeremias, e ele destrói ali toda a cidade, ele destrói o templo, ele ali queima as portas da cidade e destrói todo o muro da cidade, não fica pedra sobre pedra. Quem olhasse para Israel jamais veria aquela nação grandiosa que venceu batalhas, que fez muitas coisas extraordinárias, mas era um tempo de Deus tratar com aquela nação. Existem tempos na nossa vida onde são tempos altos, mas existem também tempos baixos. Mas tudo isso é usado por Deus para nos ensinar uma única coisa: a depender dEle. E Jeremias ali, ele vai profetizar que esse cativeiro, ele tinha um tempo determinado. 70 anos eles ficariam cativos, mas terminando esses 70 anos, eles voltariam para a sua terra. Isso me alegra muito, 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 porque nada que sobrevenha sobre a nossa vida é eterno. Deus já proclamou e declarou que existe um tempo determinado. Então eu não sei a situação que você está passando, quais são as provas e as áreas que você está sendo atingido, mas uma coisa é certa: no mundo espiritual já é notório que existe uma data para terminar. E só nós que muitas vezes pela pouca fé não conseguimos enxergar. Então 70 anos se cumprem, o povo é libertado, e o rei diz: aqueles que quiserem voltar, que voltem.
E eles voltam para Israel. Esdras, os livros de Esdras, vai nos mostrar a história desse retorno. O livro de Ageu vai mostrar a reconstrução do templo, ou seja, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ali o templo que estava derrubado foi construído. Mas embora tudo isso estivesse feito, ainda faltava algo: os muros ao redor da cidade. Porque vai haver um tempo de restituição na nossa vida. Deus vai mandar a gente voltar, porque a palavra diz: volta onde caístes e pratica as primeiras obras. Lembra onde foi que você caiu? Volta e pratica as primeiras obras. Glória. E ali aquele povo volta, o templo é restaurado, o sacrifício é instaurado novamente, Deus vem, a sua glória é manifestada. Mas de nada adianta eu ter a presença de Deus como nessa noite, nós adorarmos e exaltarmos a Ele, mas quando eu sair daqui, os meus muros estiverem quebrados e o inimigo tiver um fácil acesso à minha vida. Tudo aquilo que eu levantei, todo altar que eu constituí, vai ser derrubado pelo inimigo. Então essa era a preocupação de Neemias. E a palavra que nós vemos nessa noite, quando ele estava lá em outro reino, longe, distante, eis que ali um dos seus irmãos vai até aquela terra, aquele palácio, em Suzã, e ele pergunta: como está Israel? E ali eles começam a falar para ele: a terra está desolada, as portas foram queimadas, os muros foram destruídos. E neste momento, meus irmãos, ele poderia muito bem dizer: eu estou aqui no palácio, está tudo bem, se comigo está bem, os meus irmãos que busquem a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas não, naquele exato momento o seu coração, ele começa a se entristecer, como se ele estivesse na posição do seu povo. E ali, meus irmãos, ele começa a orar a Deus, ele começa a buscar a Deus com toda a sua alma, ele começa a lembrar a Deus das suas promessas e dos teus propósitos. Ele começa a trazer a lembrança que Deus sim falou que se ele desviasse do caminho, ele iria punir fortemente o seu povo, mas se ele se arrependesse, Deus iria restituir a vida deles. Existe um tempo de voltar, existe um tempo de reconstituir o altar, e existe um tempo de levantar os muros novamente. Mas muitas vezes essa tarefa, meus irmãos, não é algo fácil de se fazer. Se nós olharmos geograficamente, o muro que estava ao redor de Jerusalém tinha 4.018 metros de comprimento, 12 metros de altura, uma espessura de 8,5 metros, 34 torres de vigia e 12 portas. Era algo que aos olhos humanos era muito difícil. Se nós olharmos para a nossa vida, nem sempre nós receberemos encorajamento. Não é fácil, é difícil, mas uma coisa é certa: Deus está à procura de homens que têm propósito, de edificadores, de pessoas que não vão olhar para a totalidade, mas dia após dia vão olhar para uma parede. Hoje eu vou erguer essa parede, amanhã eu vou erguer a outra, amanhã eu vou passar a linha, vou passar o nível, vou fazer o cimento, e dia após dia eu vou fortalecer os muros que estão ao redor da minha vida. Porque se o Senhor restituir novamente a minha vida, eu não serei um alvo fácil para o inimigo, e não vai ser de qualquer forma que ele vai entrar na minha vida, não. E ainda mais, meus irmãos, para complicar tudo ainda, não havia recursos. Não havia recursos. Como que eu vou levantar? Onde que eu vou tirar tijolo, cimento, pedras, madeira? Onde nós vamos tirar isso tudo? E ainda mais, não havia quem liderasse essa reconstrução. Mas como eu disse, Deus já sabe de todas as coisas. Ele já está preparando a solução para o seu problema. Ainda que você veja que não há solução,
E como eu disse, longe dali, depois do rio Eufrates, na fortaleza de Susã, capital da Pérsia, existia um homem chamado Neemias, um judeu da tribo de Judá, que não voltou do exílio, porque ele tinha um importante ofício. Ele estava diante do rei da Pérsia, porque ele era um copeiro provador de vinho. Olha que interessante isso, irmãos. Embora parecesse um simples ofício, o rei confiava a ele a sua vida. Tudo que o rei ia beber, com medo de estar envenenado, ou se alguém tentasse contra a sua vida, Neemias se colocava na frente e dizia: rei, deixa que eu bebo. Se eu não morrer, o senhor pode beber. Quantos de nós assumiríamos uma profissão dessa? Ele certificava o vinho do rei com a sua própria vida. Ou seja, não era difícil para esse homem entender que o ofício dele estava totalmente ligado ao seu propósito, porque alguém que tem coragem de dar a sua vida por um homem, por um rei, facilmente ele teria coragem de entregar a sua vida pelo seu povo. E essa é uma percepção que nós temos que ter na nossa vida, porque muitas vezes o nosso ofício ele está ligado com o nosso propósito. Diz o versículo 2 do capítulo 1, que certo dia seu irmão Hanani o visita, e Neemias imediatamente pergunta acerca de Jerusalém e de todos que voltaram do exílio. E no versículo 3, ele relata que todos estavam em grande aflição, humilhação, os muros quebrados e tudo mais. Mas a partir do versículo 5, Neemias, ao ouvir todas essas coisas, ele se assenta, ele clama, ele chora, ele jejua, ele quebranta o seu coração, ele ora ao Deus dos céus. E aqui começa a aparecer o verdadeiro propósito daquele homem. Porque muitas vezes nós vamos descobrir que o nosso propósito vai ser revelado somente através das provas que nós passamos. É necessário que Deus envie provas na nossa vida para que nós possamos entender o nosso propósito. Quantos em sã consciência trocariam aquele palácio com todas as regalias para ir atrás de uma cidade em ruínas? Mas esse era o propósito de Neemias, aleluia. Em um reino tão distante estava aquele que edificaria e reedificaria os muros de Jerusalém. Oh, aleluia. Então, meus irmãos, todos nós temos um ofício. Qual é o seu ofício? Eu sou designer, eu tenho um viveiro, eu sou ali um sapateiro, tantas coisas, cada um tem um ofício, uma dona de casa. Mas o Senhor nessa noite quer revelar a nós, mais do que um ofício, um propósito. E muitas vezes até o seu ofício pode ajudar o seu propósito. E esse propósito vai além do que você nasceu para ser aqui na terra. Ele está interligado ao seu galardão lá no céu. Glória. Aquele dia a sua coroa e cada pedra preciosa que compõe ela vai falar de tudo aquilo que você viveu nessa terra. Maravilhoso. E de quanto você cumpriu o propósito pré-estabelecido da sua vida. Aleluia. Diz a palavra que todas as nossas obras estão anotadas no livro de Deus. Diz o salmista: não está escrito as minhas obras no seu livro? Tudo aquilo que nós fazemos está registrado. Tudo aquilo que Deus sonhou para nós está arquitetado. Você não nasceu para ser uma pessoa infeliz. Você não nasceu para ser uma pessoa muitas vezes triste. Você nasceu para ser alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Aquilo que os homens dizem ao seu respeito, aquilo que você pensa que você nasceu predestinado para ser, muitas vezes é a sua visão. Mas você já se perguntou o que Deus planejou para a minha vida? Neemias poderia pensar: eu serei um copeiro do rei até os últimos dias da minha vida.
Mas Deus já havia decretado e planejado: você será um construtor de muros, aleluia. Um reconstrutor de muros, de fortaleza, um edificador de portas. Uma pessoa que vai ajudar o seu próximo a buscar, a ser revestido da presença de Deus. Deus está te levantando, te colocando à frente de um trabalho, de uma obra, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Você não foi escolhido em vão. Dentre tantos e tantos, Ele te escolheu como Davi atrás das malhadas. Mas tem tanto filho bonito, esse é lindo, esse é belo, esse tem armas, esse luta na batalha, mas eu quero aquele pequenino, aleluia. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, porque ele tem algo que os outros não têm. Ele pode não ter força, ele pode não ter beleza, mas ele tem um coração íntegro, um coração disponível para me usar. Então não pense você: eu não tenho habilidade, eu não sei fazer, não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer nada. Mas quem disse que o Senhor precisa que você saiba fazer algo? Porque Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados, aleluia. Basta você se colocar na posição de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei quantas pessoas vão na sua igreja hoje, eu não sei quantos vão no culto do lar, não sei nem aonde é, eu não sei que louvor que vai ser cantado, mas eu estou aqui à disposição para ser usado como uma ferramenta nas suas mãos. E como foi cantado naquele dia, hoje, naquele dia, quando nós chegarmos perante Ele, nós poderemos ouvir dele: bendito filhos do meu Pai, adentrai e possuir a herança prometida, preparada para vós desde a fundação do mundo. Ou ouviremos dele: eu não vos conheço, aleluia. Mas eu pregava, eu profetizava, eu expulsava demônios, aleluia. Mas Deus também não olha somente aquilo que nós fazemos, Ele também contempla a intenção dos nossos corações. Neemias não quis reconstruir os muros para ser reconhecido. Ele não foi para reconstruir os muros pensando em se tornar um governador. O principal motivo que motivava o coração dele era o amor pelo seu próximo, era o cuidado pelo seu povo e não a posição. Ele não queria ser honrado, ele não queria ser reconhecido, mas ele queria ajudar o seu povo, a sua descendência. Então Neemias, nesse momento, meus irmãos, ele se coloca na posição: Senhor, eu estou aqui, há uma necessidade, há uma causa, eu não tenho como fazer, mas eu não sei como fazer, eu não tenho capacidades, mas eu me coloco à tua disposição. É isso que Deus quer ouvir essa noite de você. Ele não quer saber como, do jeito, Ele só quer que você se coloque à disposição dEle. Aleluia. Maravilhoso. Porque todo propósito, ele é alicerçado em duas coisas: direcionamento de Deus e provisionamento de recursos. Ele recebeu um direcionamento de Deus, ele se voluntariou, mas e agora, como eu vou fazer? Ainda faltava o quê? O provisionamento de recursos. Capítulo 2, versículo 1 de Neemias. E sucedeu, pois no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. Ou seja, meus irmãos, quando o propósito é revelado a nós, não tem como mais nós não enxergarmos ele. Enquanto nós não realizarmos aquilo que Deus nos chamou, não vai haver alegria no nosso coração. Versículo 2: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. E então temi sobremaneiramente. Ou seja, ele entendeu o propósito dele, e agora não havia mais alegria nele.
Porque a nossa boca, o nosso rosto fala daquilo que o nosso coração sente. Versículo 3: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? E então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Deus só queria uma coisa dele, meus irmãos: um posicionamento. Que ele se colocasse na posição, que ele dissesse ao rei: eu não vou conseguir mais viver sem cumprir o propósito que o Senhor me chamou. E esse propósito não está no palácio, está naquela cidade destruída. E digo mais: se agradar ao rei ainda, eu te peço cartas, recursos, madeira, tudo que for necessário para que eu possa executar essa grande obra. Glória. E ali Deus move o coração daquele rei, aleluia. Porque quando nós estamos no propósito, somos nós que ordenamos ao rei e ele nos obedece. Então ele começa a dizer tudo aquilo que ele queria, aleluia. E de servo agora ele dá ordem ao rei: eu preciso disso, de tanto disso, daquilo. E assim o rei faz exatamente como ele pediu. Glória. Nós temos que entender isso. Quando nós encontramos o nosso propósito, os céus se abrem ao nosso favor. Quando a nossa vida é colocada nos trilhos, o trem começa a andar. Quando nós nos colocamos na posição, ainda que seja difícil, não há nada na frente que vai nos parar. Até os reis vão trabalhar em nosso favor. Quem você não imagina vai se levantar e vai pelejar pela sua vida. Porque você não está agindo conforme a sua vontade, você está debaixo de um propósito. E Neemias então deixa aquela cidade, deixa aquele palácio, vai rumo a Jerusalém. E ele ali vai levando ali as cartas necessárias para obter todos os recursos necessários para construir aquele muro. Ele não sabia se ia ter mão de obra lá, quem ia ajudar ele só tinha uma palavra, ele só tinha uma vontade no coração: eu tenho um propósito e Deus vai prover na minha vida. Não sei de onde vai vir pedreiro, não sei de onde vai vir mão de obra, mas uma coisa é certa: se Deus está na minha vida, pessoas vão se levantar. Nós estamos aqui em Cristais com propósito, irmãos. É Deus que envia almas por esta porta. É Ele que te sustenta neste lugar. É Ele que te fortalece. É Ele que te capacita. Se nós temos um propósito, não se preocupe com quem veio no culto ou com quem deixou de vir. Uma coisa é certa: nós estamos cumprindo o nosso propósito. E Neemias chega em Jerusalém, mas diferente do que muitos imaginavam. E até mesmo nós, quando ele chega lá, sabe o que ele faz, irmãos? Cheguei aqui com cartas, vou destruir o muro. Não, ele não fala nada. Ele chega, espera todo mundo dormir, pega o seu jumentinho, sai pela cidade: vou dar uma volta de noite. Quantas vezes nós acordamos pela madrugada e começamos a apresentar a Deus os nossos sonhos, os nossos desejos, começamos a olhar para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para o nosso trabalho. E ele sai ali olhando para aqueles muros, irmãos. Eu começo a imaginar que ele dá uma volta naquela cidade, aqueles muros estão destruídos. É muita coisa, é muito grande, mas eu creio que ele começa pela fé a imaginar: eu vou restituir esse muro, eu vou levantar, vamos tampar essas brechas, vamos edificar as portas, grande vai ser a obra, mas eu tenho um propósito na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele começa a trazer existência, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Nós temos que trazer à existência aquilo que não existe. Antes que algo exista, ele tem que existir no nosso coração. É verdade. Ele dá uma volta na cidade. Glória. Por 3 dias, os irmãos podem ler depois,
Cada dia que ele andava, ele pensava. E ele era guiado por Deus na forma que ele seria conduzido para edificar aqueles muros. E ali então ele chama aquele povo e revela tudo aquilo que ele tinha. Porque primeiro Deus nos dá uma estratégia para que depois nós possamos colocar em prática. Quantos não perdem a bênção porque o Senhor lhe dá um propósito, revela algo e ele sai contando para todo mundo que não deveria contar. E ali algo deu errado, mas Neemias não, ele esperou o momento certo. Analisou, elaborou a estratégia, vou fazer assim, Deus me disse assim, 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 e comunicou a todo mundo. E ali todos se levantaram e se dispuseram a fazer uma grande obra, a reedificar os muros de Jerusalém. Glória! Mas como assim? Como que eles se levantaram para trabalhar por este homem? Quando nós temos um propósito, é Deus que fica encarregado de fazer a parte dele. Eu posso fazer até aqui, Deus. Eu já deixei o palácio, eu já estou aqui, eu já tenho a carta, já tenho a matéria-prima. Agora o Senhor vai tocar no coração de cada um que está aqui nessa noite. Ele vai tocar no coração de cada dispenseiro, porque nós também estamos numa grande obra, nós estamos construindo algo para Deus, nós estamos resgatando e protegendo famílias nessa cidade, e cada um de nós, levantarmos a nossa colher de pedreiro espiritual e contribuir para a edificação de pelo menos uma vida. Deus te chamou para ser um construtor, uma pessoa que vai reedificar. Quantas vezes eu digo por mim, nós que estamos na obra, eu digo, é difícil, papai, está doendo, desperta o teu povo, fortalece a tua igreja. Mas nós não estamos aqui na nossa força, nós estamos debaixo de um propósito. Há 15 anos, 16 anos, o Senhor envia pessoas para essa cidade, sem nenhum pretexto de abrir um templo, uma igreja. Mas eu acredito que naquele dia que nós pisamos nessa cidade pela primeira vez, Deus já via vocês todos sentados nesse lugar. E eu creio que hoje, pela fé, o Senhor já contempla muitos e muitos que vão adentrar essas portas. Mas não é para que essa igreja se encha, não é para que haja muitas coisas visíveis, não, mas para que vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. Que Satanás seja destronado dessa cidade, que mais e mais vidas se convertam ao Evangelho, que famílias sejam transformadas. Comece a olhar diferente para o seu vizinho que não é crente, comece a olhar diferente para o seu colega de trabalho que ainda não é cristão. Deus tem confiado uma obra a cada um de nós. E nós temos um propósito. Glória a Deus. E esse propósito passa por fazer a vontade de Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Muitos vão se levantar como se levantaram na época de Neemias. Muitos vão dizer: você não vai dar conta, esses muros não vão ficar de pé, os inimigos vão invadir. Antes que vocês terminem os muros, quando você estiver ali com a colher de pedreiro, os inimigos vão vir, o que você vai fazer? E Neemias diz: sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a colher de um lado e com a espada do outro, aleluia, construindo e restituindo com a mão, e exortando e corrigindo com a palavra na outra mão, com a espada de Deus. E assim grande vai ser a obra do Senhor. Lindo Jesus. Imagina quando aqueles muros foram reconstruídos, irmãos. A alegria daquele povo. E hoje, onde estão esses muros? Foram destruídos novamente. Eles destruíram, Neemias reconstruiu. E hoje eles foram destruídos novamente. E tem um pedacinho lá em Israel que os irmãos vão lá e gostam de ficar com esse papelzinho, fazendo oração. Mas sabe o que Jesus disse? Não vai ficar pedra sobre pedra novamente. Mas eis que em 3 dias eu vou reconstituir outro templo, outra parede, outros muros. E agora esses muros, paredes e templo não vai ser mais de pedra e nem feito pela mão do homem, mas vai ser o templo do Espírito Santo.
E esse templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é mais sobre lugares aonde nós devemos adorar. Em Israel, em Jerusalém, aonde eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Seja no Brasil, em Israel, no Japão, na África, na China, aonde for, o Senhor está à procura desses adoradores. Para que naquele dia, quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, diz a palavra que ali haverá povos, tribos, línguas e nações diante do Senhor. Pessoas de toda parte do mundo que, como você, velaram pelo Evangelho. Cristãos ali que muitas vezes estão sendo mortos ali nos países árabes degolados. Cristãos que se reúnem na China escondido e em todas as partes do mundo. E hoje nós que temos aqui a liberdade de cultuar ao Senhor, muitas vezes não damos valor. Diga nessa noite: eu tenho propósito, aleluia. Me ajuda, Senhor, a clarificar na minha mente esse propósito. Porque eu sei que quando eu descobrir esse propósito, a minha vida vai romper, aleluia. Vai haver alegria no meu coração. E eu vou entender que existe algo infinitamente maior do que essa terra. Algo celestial, algo maior, algo mais profundo, aleluia. Que os olhos dos homens ainda não conheceram, e meus ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado. Eu creio. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Oh, a minha oração hoje não é para que você prospere, não é para que você seja curado, ainda que se Deus quiser, Ele pode te curar. Mas a minha oração é uma única: que você descubra o seu propósito. Porque quando você se colocar na posição do propósito, vai vir recurso, não vai ter enfermidade que fique de pé, não vai ter mal na sua família que se levante, porque é Deus que garante o processo. O propósito é Deus que garante. Ele só te pede uma coisa: coloca na minha posição. E eu peço nessa noite, oremos ao Senhor. Senhor, eu lhe peço nessa noite que o Senhor agora, por meio do seu Espírito Santo, tu que é onisciente e onipresente, possa ir de encontro ao coração de cada vida que aqui está. Que o Senhor possa neste momento, por meio da sua intuição do Espírito, revelar a cada um de nós com exatidão e clarificação para que nós fomos chamados, aleluia. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa chamada? Eu não vou me preocupar com a minha situação agora, porque eu sei que quando o propósito se cumprir na minha vida, tudo vai seguir após, aleluia. O céu vai se abrir, vidas vão ser transformadas, aleluia. Vai visitando agora, vai revelando agora o coração, papai. O propósito, o chamamento, a vocação, aleluia, que o Senhor tem nos levantado, aleluia. Que seja levar um copo d'água, que seja evangelizar na rua, que seja intercessão, oração, pregação da palavra, ensino, louvor, testemunho diante dos incrédulos, aleluia. Vai levantando a sua igreja. Eu vejo edificadores nessa noite. Eu repreendo o espírito de destruição, pessoas que se levantam somente para destruir. Não, o Senhor está levantando pessoas para construir e não para destruir. Aleluia. Separa o recurso, vai abençoando, vai convertendo os corações, que tudo possa se alinhar ao propósito do Senhor. Visita os teus filhos, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus.